Boa noite, Paula. Oi, Flávia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. E você, como é que você tá? Tô bem, também. Ótimo. Primeiro eu queria agradecer aqui a tua presença hoje nessa live maravilhosa. Deixa eu colocar o love aqui, gente, porque é melhor love. Ali para aparecer. Primeiro eu gostaria de te agradecer a tua presença aqui. A Paula é corretora de imóveis e vou me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, para quem chegou aqui agora, eu sou a Flávia da Silva, sou especialista em financiamento de imóveis, atuando no mercado canadense há 10 anos. E tenho o prazer aqui de convidar a minha querida amiga e parceira de business, a Paula. A Paula já está no mercado há bastante tempo, a gente tem feito várias coisas juntas. E aí eu acho legal e interessante a gente fazer essa live e a gente vai fazer sempre coisas juntas, porque a Paula é uma corretora maravilhosa. Pode se apresentar aí, Paula. Obrigada. Obrigada. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Paula Souza e eu sou corretora de imóveis atuante em Toronto e região já há 8 anos, né? Então hoje nós vamos fazer essa live junto e espero trazer muita coisa boa para todo mundo. Ótimo. Gente, vocês vão ouvir aqui, como a live é live mesmo, vocês vão ouvir que minha filha de vez em quando passando, chorando, coisa normal de mãe com criança pequena dentro de casa. Então vamos lá, a gente fez essa live hoje, eu quis trazer a presença da Paula, porque ela é uma corretora muito experiente primeiro, e também dizer sobre os programas que nós temos. Na semana passada eu falei sobre o New to Canada, hoje eu também vou falar um pouco sobre ele, mas eu vou estar mais focada no First Time Buyers Incentive. Esse incentivo foi lançado no final do ano passado, em setembro do ano passado, tá? Está valendo já desde o ano passado, porém, tem algumas coisas, tem alguns pré-requisitos que são necessários para especificamente, esse programa. E agora eu vou falar algumas coisas. Você precisa ser first time buyers, ter 5% de entrada, no mínimo, nunca ter comprado casa em nenhuma parte assim do Canadá, ou se não, você tem que ser first time buyers. A renda familiar do comprador tem que ser abaixo de 120 mil. Desculpa, gente, aí a minha filha tá chorando. E vamos continuar a live. Paula, agora eu vou deixar com você. Manda ver. Só um minutinho. Manda ver aí, Flávia. É assim mesmo. Daqui a pouco vai fazer barulho aqui com cachorro também, gente. As crianças estão seguras. Isso se elas não fizerem barulho também. Então, bom. O plano que a Flávia está falando do First Time Home Buyer, uma coisa muito importante é que você seja First Time Home Buyer no mundo inteiro, né? Porque uma coisa que o governo vai querer saber é se vocês já tiveram um imóvel em qualquer lugar do mundo, né? Então, o governo, ele está oferecendo aí entre 5 a 10% de auxílio na entrada, né? Para o down payment. Pronto, isso gente. variando. Tô te ajudando, Flávia! Obrigada! Eu falei que é 5 a 10%, agora você fala para qual que é 5, para qual que é 10. Tá bom, gente. Então vamos lá. Para 5%, para esse programa específico, First Time Buyers, como é que vai fazer? O governo, ele te empresta os outros 5%. Então vamos dizer que você tenha 5%. Aí você precisa trazer, né, no seu caso, do seu bolso, né, do seu down payment, do seu savings, 5%. E o governo vai te emprestar os outros 5%. Ah, Flávia, mas, poxa, e por que eu iria entrar nesse programa? Esse programa é legal e eu também acho muito interessante pelo fato de que ele é um programa que você vai pagar menos na sua mortgage, né? Já que são 10%. Então, você vai estar pagando menos de mortgage e vai ser amortizado em 25 anos. Isso para casas usadas. Casas novas, o governo está te emprestando. Além, você tem que entrar com 10% e o governo te empresta os outros 10%. Tá? Mas esse é o mínimo, o mínimo requirement que eles falam, né? Para você poder para participar desse programa. Esse não é o New to Canada. Esse é o First Time Buyers Incentive, que foi lançado no final do ano passado. Eu fiz alguns, eu continuo fazendo. Tem gente que está interessada em fazer. Depois lógico que esse dinheiro não é gratuito. O governo depois você vai ter que pagar de volta, mas é quando você vender a casa, tá? Ou quando você terminar de pagar a casa nos 25 anos. Vale a pena? Poxa, se você for pensar de uma maneira geral, você pagar menos de mortgage mensalmente, lógico que vale. Agora eu vou passar aí para a Paula falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário de North York. Obrigada, Flávia. Então, bom. Mercado de North York. North York,
é uma área bem grande. Só que para real estate, né, tudo acima da 401, abaixo da Steele, entre a 404 e a 400, toda essa área é considerada como North York, que é uma área bem quente para real estate, é uma área que antigamente ela era mais asiática ou judaica e um pedaço mais russo, mas agora ela é bem miscigenada. North York todo, são pouquíssimas áreas que você encontra apenas um demográfico, né? Então, é uma área bem legal se você quer realmente se misturar, né? Tá com todo mundo junto ali. Eu separei aqui, só para que as pessoas tenham uma ideia, que uma casa separada, uma detached, hoje em North York, a mais barata que dá para achar mais ou menos entre Bathurst até a 404, aí da 401 até a Steeles, ela vai estar aí mais ou menos entre 998 mil. Então, por menos de 1 milhão, dá para comprar uma casa de 4 quartos e 4 banheiros em North York. Né? Agora, levando em consideração, Paulo, eu vou responder uma pergunta que uma pessoa fez ali. Quem tem casa no Brasil pode participar desse incentivo? A casa no Brasil, se você tiver essa casa, mas se você tiver tido essa casa no Brasil, mas foi há 4 anos atrás, você pode participar e pode receber esse incentivo também. Agora, vale lembrar uma coisa, esse incentivo é só para quem tem renda até 120 mil. Então, quer dizer que a sua casa, ela só pode custar 505 mil dólares. Não pode ultrapassar disso. Flávia, não existe casa em Toronto com esse valor. Existe outros lugares que você pode comprar com esse valor, que não precisa ser em Toronto exatamente, né? A gente, claro que a Paula veio falar de North York, que é um bairro muito maravilhoso, por sinal. Eu tenho vários clientes que moram lá. Porém, tem outras regiões que você vai poder comprar. E como esse programa é de nível federal, a gente não pode só pensar em Toronto, né? A gente tem que pensar no Canadá como um todo. E existem em outras partes do Canadá casas mais baratas. Enfim, esse programa, então, é para quem faz no máximo de renda 120 mil. O crédito score mínimo para fazer esse programa é 650. Então, assim, se você está começando o seu crédito no Canadá, você também pode ter direito a esse programa. Work Permit também tem direito a esse incentivo, tá? Desde que não seja, claro, se você fosse em Toronto e região, você é obrigado a pagar a taxa dos 15%. Mas fora dessa região, você, então, você pode ter esse incentivo. Bom, Paula, fora da GTA, né? Se sai ali da GTA, você inclusive postou alguns dias atrás a lista das cidades, que no próprio site do governo dá para achar a lista de quais cidades que fogem do Speculator Tax, que são os 15% em cima do que você já vai pagar de Land Transfer Tax. Exatamente. Vale lembrar também uma coisa, até tive essa pergunta hoje, as pessoas me perguntaram se quando você vai... Eu vou falar agora de uma maneira geral do financiamento da casa aqui no Canadá. Quando você vai comprar uma casa, tá? A sua property tax, ela não está financiada dentro da sua mortgage. E nem a taxa de condomínio. É porque eu tive essa pergunta hoje, as pessoas realmente elas não têm ideia, né? Que isso, que enfim, é financiado e que faz parte da mortgage. Não, é completamente separado. A sua mortgage vai ser um preço e a sua property tax será outro preço, juntamente com o seu condomínio será outro preço. Então, assim, vale lembrar que, vamos dizer que se você pega aí um condomínio em Toronto de 500 mil dólares, tá? Em North York deve existir, né, Paula? Esse valor. Então, você vai pagar ali uma mortgage de 2,45, vamos colocar um interest rate bem baixo, 2,25, você vai pagar cerca de 2 mil dólares para uma mortgage mais ou menos de 500 mil. A property tax, que deve ser, dependendo do prédio, 1.700, né, mais ou menos dividido por 12, e a taxa de condomínio. Então, a sua mortgage payment vai ser, além da sua taxa, da sua pagamento mensal, vai ter todos esses outros custos envolvidos, e isso não será amortizado. Isso será um dinheiro que você tem que ter disponível mensal para pagar a parte da mortgage, tá bom? Isso. Bom, quando você compra, uma coisa bem interessante que eu queria ressaltar. Quando você pensa em comprar um imóvel, é super importante que você saiba exatamente quais são todos os custos que você vai ter na compra do imóvel. E não é só o down payment, tá? Não é só o down payment. E eu não sei se a Flávia já passou essa informação, mas o down payment, ele não entra... porque eu já escutei essa pergunta de clientes meus, se o down payment ele entra no que é financiado pelo banco. Não entra. Essa é a entrada, esse é o dinheiro que tem que ser cash,
né? Você tem que ter isso em mãos. Então, os custos que você tem, que é o dinheiro que você tem que ter em mãos na hora da compra do imóvel, é o down payment, tá? Que seja o mínimo 5%, como a Flávia já falou, até o 20% que você não vai precisar pagar o seguro, né, Flávia? Exatamente. E outros custos também, você tem que pagar o custo do advogado, né? E é mandatório que você trabalhe com advogado, diferente do Brasil, que você consegue você mesmo fazer notary, vai no cartório e faz a transferência no Canadá. É o advogado, né, que faz o title transfer. Então, aí você vai gastar 1.500, 1.800 dólares mais ou menos com advogado. Você vai pagar o disbursement, né, que é o que o advogado chama das taxinhas, dos diferenciais, se o vendedor, o atual proprietário, né, vendedor do imóvel, se ele já pagou o IPTU, por exemplo, do imóvel até o final do ano, você está comprando em outubro, você paga o restante, você devolve para ele o restante, ele já pagou, né? Provavelmente você vai querer fazer uma extensão no imóvel, que vai custar entre os 400 e 500 dólares também. E o Land Transfer Tax, que aí vai depender se você vai pagar o Speculator Tax ou se você vai pagar só o Land Transfer Tax, como no caso de status de permanente residente, status de canadense, né? Que você não vai precisar pagar o Speculator Tax. Pulou! It's okay. Acontece essas coisas, por isso que é live. Acontece essas coisas, por isso que é live. Sempre acontece, é ao vivo. Olha lá, haverá uma queda nos preços. Eu sei, a Juliana, eu sei que ela foge um pouco do assunto, mas vocês acham que haverá uma queda no preço dos imóveis com essa pandemia? Paula, está em suas mãos aí, Sim, a resposta maravilhosa. Já teve uma queda. O Toronto Regional Real Estate Board já lançou as estatísticas entre o dia 1º e o dia 17 de abril, tá? E aí já deu para ver uma baixa de 1,5%. Só que essa é uma baixa generalizada. Aí você vai depender de bairro para bairro, de tipo de imóvel para tipo de imóvel. Imóveis acima de 1 milhão, esses acabam sempre levando tombo maior, né? Porque aí aí que a procura diminui mesmo para esse tipo de imóvel. Mas imóveis que no início do ano, o mesmo tipo de imóvel ele estava ficando 5 dias no mercado, só ficava uma semana se eles colocassem bidding war, né? Múltiplas ofertas. Estava vendendo tudo muito rápido, inclusive a gente estava imaginando, né, que os preços seriam igual 2016, 2017. Aí aconteceu o Covid e deu aquela baixa. Imóveis que estavam vendendo em menos de uma semana, eles estão ficando 25 dias no mercado. Não está tendo mais múltiplas ofertas, está dando para negociar, né? Eu mesma, essa semana, eu consegui fazer um contrato com um cliente meu com um valor que ele não compraria se não tivesse acontecendo o que aconteceu do Covid-19. A gente conseguiu um mega preço. Então, dá para ver que já diminuiu, mas eu não prevejo que vai ter aquela bolha que vai arrebentar os preços. Eu não prevejo isso. Eu prevejo que para quem quer comprar... Eu tenho até um cliente hoje que eu queria falar sobre ele. Ele comprou uma townhouse em Mississauga por 565 mil dólares. 3 quartos, 2 banheiros, a taxa de condomínio era 289 e a própria taxa, se eu não me engano, é 2.200. Então, quer dizer, gente, isso é uma coisa, para mim, quando eu recebi aquela proposta, aquilo para mim, eu fiquei chocada, foi um achado. Uma townhouse com 3 quartos, 2 banheiros, 565 mil dólares, 5% de entrada, eu falei assim, bom, eu já tenho recebido outras ofertas de outras partes daqui da região, mas essa para mim me surpreendeu muito, Paulo, que uma townhouse, 565 mil, essa compra que eu fiz essa semana que eu tô comentando, ela não foi em Mississauga, não foi em Toronto, foi em Whitby, mas foi uma casa detached, de 2 andares, casa novinha, e foi 600 e poucos, menos de 650 mil. tá vendo? Então, 3 quartos, basement, mega quintal, e uma área, uma das melhores áreas de Whitby.
Pois é. Então, eu acho assim, as pessoas têm me perguntado bastante sobre os programas. Eu acho assim que da nossa, em língua portuguesa tem muita coisa, falta muita informação. E muitas pessoas às vezes fazem as coisas sem ter uma informação assim verdadeira. Por isso que eu resolvi fazer essa live com vários corretores, que eu acho que tem espaço para todo mundo, gente. A nossa comunidade está crescendo. Então, eu acho assim, interessante a gente saber. Eu vou falar sobre vários programas aqui que ninguém nunca ouviu falar. Que estão disponíveis para todos nós. Para você que tem o Work Permit, para você que acabou de se tornar residente, nós temos programas aqui para compra de casa, até quem não é residente no Canadá. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que... às vezes eu percebo que tem muitas pessoas que contam, assim, nos blogs, as experiências pessoais, né? De compras de pessoas que fizeram, mas não é a mesma coisa de você ter uma opinião de um profissional. No caso, a Paula já está atuando no mercado há bastante tempo, eu também. Então, a gente tem acesso a todas as informações. E, gente, quando a gente está falando uma coisa aqui, a gente, tipo assim, eu recebo e-mails todos os dias de todos os bancos, do Banco do Canadá, a Paula recebe todos os dias aqui, a gente, o tempo inteiro a gente está recebendo informação verídica, tá? Não é tipo assim... eu pesquisei no Google. Não, a gente recebe todos os dias e-mails. Os órgãos oficiais. Exatamente. Tanto do TREB quanto todos os órgãos que são responsáveis pela mortgage. Então, a gente realmente está falando coisas aqui que a gente está vendo acontecer. Eu recebi uma pergunta mais cedo que eu vou responder agora, que foi com relação às taxas de juros. As taxas de juros, hoje em dia, a gente tem o juros variável com uma taxa excelente. Mas um dia ele pode subir. Gente, o juros variável no último mês aí, ele teve uma baixa de no mínimo 1%. Então, assim, vamos aproveitar o momento. É claro que ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não tenho bola de cristal, a Paula também não. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3, 4 meses com relação aos juros. Mas aumentar, com certeza, ele não vai. Então, não tem Flávia? Com o que está acontecendo, o governo ele precisa injetar mais dinheiro, precisa fazer com que a economia se mexa, se vire. Exatamente. E a corretagem de imóveis é uma delas, principalmente na GTA, né? Exatamente. Ela movimenta muito dinheiro e tem milhares de pessoas que dependem da corretagem de imóveis, sendo de serviços apoiadores da corretagem, né, a construção. Então, tem muita coisa, tem muita gente trabalhando nessa área e como você falou, não se prevê que os juros vão subir de noite para dia. Não, eu não acredito que vá. Isso, tipo assim, pelo tempo que eu já tenho de mortgage, desde 2008, eu peguei a crise de 2008 e até agora o que acompanhou, e mesmo assim, o Banco Central Canadense, as informações que estão nos passando é que realmente... Na verdade, assim, gente, eu acho que não é um momento nosso, não é um momento de ficar desesperado. Eu não vou fazer. Eu tenho vários clientes que compraram agora barganhas pechincha. Por quê? Porque resolveu arriscar, porque resolveu comprar a casa, né? Então, tem muita coisa disponível no mercado. E a gente vai estar falando de várias regiões aqui. Eu vou chamar outros corretores de outras regiões também para falar sobre a região de cada um, para falar que realmente esse é um momento bom para comprar. E, particularmente, tem vários programas do governo. Gente, ninguém parou de emprestar. O melhor é isso. Os bancos não pararam de emprestar o dinheiro. É lógico que agora a gente está prestando mais... Sempre se presta bastante atenção, mas com relação ao seu trabalho, todos os bancos entram em contato para ver mesmo se você trabalha, quantas horas você faz. Tudo isso será checado, mas faz parte do processo normal de uma mortgage, de um financiamento de imóveis, né? Agora eu vou deixar a Paula falar um pouquinho, para ela falar aqui um pouquinho da região que ela acha que é de North York, que é uma outra área. E, enfim, Paula, você está com a palavra, Paula. Bom, Flávia, eu queria mudar um pouquinho o assunto. Tudo bem. Ao invés de falar de North York, que eu recebi 2 perguntas ontem, quando eu tinha avisado para alguns dos meus clientes que eu ia fazer essa live, e isso eu acho que é uma informação bem interessante, porque eles me perguntaram, eles falaram, Paula, a corretagem é serviço essencial, então está acontecendo normalmente? Vocês estão trabalhando normalmente? Não estamos trabalhando normalmente. Não passo o dia todo na rua, saio o mínimo possível. E tem muita coisa nova na corretagem, eu tenho certeza que na área de mortgage também, para poder auxiliar a compra de uma forma que a gente se encontre, né, a menor quantidade de vezes possível. Então,
Tô tendo muita reunião por vídeo, do mesmo jeito que tá tendo essa live aqui agora, por vídeo com clientes, explicando o processo agora, ao invés de ser em cafés, na casa do cliente, no escritório, tá acontecendo muita coisa por vídeo. Tem muitas casas que agora estão oferecendo o tour virtual em 3D. Então, não é só a foto, não é só o tour virtual, mas é em 3D. Então, dá para você realmente entender. Ok, então esse cômodo é perto disso, dá para ter uma ideia do que o imóvel é. Outra coisa que, pelo Realtor.ca, né, que as pessoas acompanham o dia que vai ter open house e tudo, as open houses, elas foram proibidas, não pode ter open house de forma alguma, porém, pode ter open house live. Então, o corretor pode ir no imóvel e pode fazer o streaming pelo Realtor.ca de uma live mostrando em tempo real o imóvel, andando e respondendo pergunta. Você não vai entrar dentro da casa, mas vai estar acontecendo ali tudo ao mesmo tempo, né? Para que diminua a quantidade de pessoas no imóvel e só realmente os últimos, aquelas pessoas que estão realmente interessadas vão marcar visita para visitar o imóvel. Os advogados, eles estão fazendo assinaturas eletrônicas, assinaturas por videoconferência. Nós estamos colocando, foi liberado pelo CREA cláusulas próprias para o estado de emergência, protegendo tanto o vendedor quanto o comprador. Se alguma coisa acontecer nesse período, o que pode ser feito? Vamos supor, se a Flávia, o banco, o lender fecha por algum motivo e não está funcionando, não tem como fechar o deal, né? Então agora a gente tem cláusula própria protegendo isso, que se isso acontecer, a data vai ser removida, se o title search, se o escritório de transferência de título estiver fechado. Então, assim, é só fazer a pesquisa, né? Ver o que os profissionais estão oferecendo, que tem muita coisa boa, tem muita facilidade que está sendo disponibilizada para os compradores e para os vendedores, né? Para diminuir a quantidade, o risco também de quem está entrando na sua casa, se você estiver vendendo o imóvel, né? Formulários, questionário de saúde, todo mundo está assinando antes de entrar nos imóveis. Então, assim, tá bem restrito, mas tá legal, tá funcionando. Dá para comprar, dá para vender, não é igual era antes, mas a gente adapta, né? Para que a comunidade como um todo não corra o risco, né, de contaminação e, ao mesmo tempo, podendo fazer a sua mudança caso seja necessário. Claro. E outra coisa também que eu gostaria de ressaltar, Paula, é que as pessoas, por exemplo, eu tive muitos clientes que entraram no processo em janeiro para comprar no Spring Market, que seria o começo de março, ali, que todo mundo estava esperando, inclusive eu estava esperando também, para ter o boom, né? Infelizmente parou. Eu continuo fazendo mortgages, tem pessoas que estavam pré-aprovadas e que aproveitaram, como eu já disse anteriormente, estão aproveitando esse momento exatamente por não ter muita... Tem muita gente achando que não tem procura, mas no fundo tá tendo, porque eu conheço alguns corretores que estão vendendo, inclusive a Paula, outros tantos corretores que eu tenho conversado, eles falam, Flávia, tipo assim, o mercado tá parado, porém eu tô continuando vendendo. Tipo, tô fazendo coisa virtual e as ofertas estão chegando e eu tô pegando os mortgages. Da semana para cá, eu fiz umas 7 ou 8 mortgages. Então, assim, para falar que tá completamente parado, pelo menos os meus clientes todos aproveitaram o momento. E tem muita gente me ligando falando assim, olha, eu quero aproveitar a oportunidade desse momento. Como que eu posso fazer para me qualificar? Porque, gente, para você comprar uma casa no Canadá, o primeiro passo de todos é saber por quanto você se qualifica, até por quanto que você vai comprar. O passo do pre-approval, ele é o mais importante, tudo bem, claro, a casa é super importante. Mas se você não sabe se você tem condição de comprar, como é que você vai comprar? Então, você tem que ter o seu credit score em dia, né? Você tem que estar com o seu credit score no mínimo acima de 680. Você tem que estar com as suas cartas de trabalho. Você tem que estar com as suas 2 últimas rendas. Para você fazer a sua pré-qualificação. E 3 meses de extrato bancário. A pré-qualificação é feita no máximo em 2 dias, a gente consegue fazer isso, né? O Credit Bureau para o mortgage só serve por 30 dias. E gostaria muito que o Equifax, ou as outras todas as companhias de crédito que existem, elas não servem para a gente verificar o mortgage. Então, assim, para você fazer a pré-qualificação, você realmente tem que fazer trazer toda a documentação e vai ter um hit no seu crédito. Paulo, vamos com você, que você é maravilhosa. Conversa mais aí sobre o real estate.
Mas é necessário, né, Flávia? É, Não tem como você sair de casa para fazer compra sem ter certeza que a carteira está com você e o que você quer comprar está no teu budget. Então, primeiro passo, realmente, procura um mortgage broker, vê quanto é que você qualifica, tendo uma ideia, né, de valores, aí a gente consegue fazer todo um planejamento. A gente senta, né, explica todo o processo, quais são todos os custos do início ao fim e eu vejo muita gente falando, mas se eu já tô com a informação lá, se eu consigo achar tudo no Google, para que eu vou trabalhar com um corretor? Primeiramente, isso você não vai ter custo algum trabalhando com um corretor. Você pode ter feito uma venda, já uma compra. Sempre, a gente tem sempre um amigo, a gente tem sempre alguém que já fez adoro os alguma coisa amigos, gente. Eu amo os e que amigos. disse que vai auxiliar, mas no final das contas, o profissional, né, que é treinado, que está ali vendo todas as mudanças, o que está acontecendo, às vezes uma palavrinha no contrato que não era para estar lá, ela já não te dá a garantia que você queria, né? Eu vejo, eu faço mentoring para um dos corretores no nosso escritório, e ele, antes da gente começar o mentoring, ele, infelizmente, ele cometeu o erro de não ter colocado uma palavrinha, né, que custou muito para ele, para os clientes, uma palavrinha importante no contrato. Então, que ninguém sabia que precisava daquilo tá ali. Então, isso é super importante estar trabalhando com um profissional, de preferência alguém que já tem certa experiência para evitar, né, que determinados erros aconteçam e não tem necessidade, né, de passar por determinada dor de cabeça. Às vezes a gente faz tanta pesquisa para comprar um sapato, para comprar uma bolsa, para fazer a sobrancelha, e aí quando chega na hora de comprar um imóvel que vai custar $500.000 ou mais, se a gente fazer sozinho, talvez não seja tão seguro, né? Foi bom você até falar nisso, Paula, porque também muita gente pergunta o nosso serviço, tanto da Paula, quando ela vai comprar, essa parte ela vai falar para vocês que é gratuito. O meu É. serviço é pago pelo banco, né? Então eu faço faço o seu credit check, eu auxilio você em todo o processo, desde de buscar a melhor taxa de juros de acordo com o seu perfil. Eu também falo que com relação às taxas, a gente tem que saber muito mais coisa. Não é colocar no Google e falar best 5 anos é a melhor taxa, sem saber quais são os seus planos futuros, né? Quando você vai sozinho ao banco, você só tem uma opção. No caso, se você for no TD ou no Scotiabank, você só vai ter a opção daquele banco. E ele faz um hit no seu crédito. Eu, Mortgage Broker, tenho acesso a toda a plataforma. Praticamente trabalho com 40 bancos. Com o Credit Check, eu vou ver qual vai ser a melhor opção que se encaixa no seu perfil. Uma pessoa fez uma pergunta, onde que a gente pode procurar um bom Mortgage Broker? Olha, Mortgage Broker, antes de eu ser, a gente acaba perguntando para amigo, ou perguntando para o próprio corretor de imóveis. O corretor de imóveis vai te indicar alguém que trabalha, então você pode fazer uma pesquisa no Google, que também vai lá te mostrar, óbvio. Então, assim, fica a seu critério, mas normalmente é perguntar de amigos, né? Para você ter uma noção sobre o Mortgage Broker e o profissional, o corretor de imóveis, o próprio CMHC, que é a seguradora do governo do Canadá, no próprio website deles eles falam que você deve procurar um profissional licenciado, ou mortgage broker, ou a pessoa do banco, e também um corretor de imóveis. O próprio website, quer dizer, o governo fala para você, se você pesquisar, vai dizer que você não pode fazer esse trabalho sozinho, que você deve procurar um profissional licenciado. Ela está perguntando aqui, além do valor de entrada, qual o valor que devemos ter de reserva para pagar os outros custos do imóvel? O mínimo de entrada é 5%, né? Para você que é residente ou tem work permit. E para quem começa, que vai comprar a sua casa pela primeira vez, é 1,5%. E você tem que ter esse dinheiro 30 dias antes do closing, tá? Dos 30 dias antes do closing, você tem que ter 1,5%. E vale lembrar também, Paula, que você pode pegar o dinheiro do 1,5%, caso você não tenha, você pode pegar ele emprestado. Tá? O 1,5% para o Land Transfer Tax. Exatamente, você pode pegar ele emprestado. Só que isso vai depender também do seu credit score, vai depender também da sua renda, vai depender para ver se cabe na sua parcela, que você terá que carregar ele como se estivesse na mortgage. Mas existe e há a possibilidade de fazer isso, tá? Que tem muita gente que me pergunta se pode utilizar. E eu falo, não, pode. Você pode também pegar o emprestado. Não
Uma outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, só um minutinho, só um minuto, tá? Paulinha, vai colocando aqui que eu vou colocar ela para dormir. Um minutinho só. Vai lá! Bom, Juliana, você tinha perguntado quais são os outros gastos. Bom, a Flávia falou do down payment, né? Então, além do down payment, você tem o custo legal que você vai pagar para o advogado, que vai custar entre uns 1.500, 1.800, mais ou menos isso. Talvez você consiga mais barato, talvez um pouco mais caro, vai depender aí do profissional, mas essa é a média. O Land Transfer Tax, que é o que a Flávia acabou de falar, que ela também consegue pegar emprestado, mas aí depende de alguns fatores. Exato. Os disbursements, que são as diferenças de pagamento, se tiver de IPTU, se tiver de maintenance fee, se for um apartamento, a tanque de óleo, se for uma casa mais antiga, que ainda seja aquecida por óleo. Todas essas diferenças, elas são pagas para o advogado no fechamento. E se for fazer a inspeção, tem a inspeção do imóvel, né? E caso você precise pagar pelo appraisal, mas aí não são todas as situações que você tem que pagar, né, Flávia? Não, o appraisal, quando você vai comprar uma casa com 20% de entrada, normalmente é pedido o appraisal. Mas para casa que é com menos de 5%, você não vai utilizar o appraisal, porque o próprio seguro vai se responsabilizar pelo valor da casa. A gente tem um programa que se chama Purview, que nós descobrimos tudo da casa. Tudo. Quanto que ela vale, quanto que ela tem de mortgage. Esse programa eu tenho acesso e o banco também tem acesso. Então, assim, a gente já sabe, quando a casa vem pra gente, vendida por um valor, a gente só coloca o nome da casa, o endereço, e a gente já sabe por quanto que vai ser, qual é o preço, a média do preço da casa. Então, não adianta até as pessoas quererem colocar um preço a mais ou tentar vender mais, porque às vezes o seguro também vai declinar, porque a gente tem todas as informações sobre a rua, sobre property tax, quanto que ela vale, quais foram as casas vendidas na região. Então, assim, a gente tem informação, gente. O CMHC, que é o Canada House Mortgage Corporation, ele sabe tudo do Canadá. Tudo. Tudo das ruas, ele sabe tudo. Então, assim, quando a gente entra com a proposta de uma casa, se tiver acima do valor do mercado, ele vai declinar. Então, assim, é muito seguro quando você compra uma casa, você está comprando pelo preço que ela é verdadeiramente. E é isso, vamos continuar a nossa live. Perguntas, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou falar de novo a respeito do First Time Buyers Incentive Again, porque tem gente que entrou aqui que não estava antes, então vou falar sobre, de novo, o First Time Buyers Incentive. Paulinha, vamos lá você agora, querida. Manda ver. First time home buyer, no incentivo do governo. Você fala aí das casas, como é que tem muita gente aqui que não sabe. Aqui em Toronto as casas já vendem mais. Olha, ó, venda em leilão. Elas estão sendo vendidas em leilão e casas penhoradas pelo governo. Essas casas pelo governo, elas são bem difíceis de encontrar. Não é tão fácil, igual a gente vê nos shows de televisão. Tá? Eu, particularmente, eu nunca consegui encontrar uma para um cliente em nenhuma situação, até porque não é todo mundo que tem acesso a elas. Então, em relação a essas, eu não consigo dar muita informação. Se as casas estão sendo vendidas em leilão em Toronto, não. Pouquíssimas. Estão, mas pouquíssimas. Não tem nada comparável com o que estava antes. Eu acho que com o que estava antes, digamos que 90% das casas estavam indo por multiple offers. Pode ser que sim, que uma casa vá para múltiplas ofertas, se ela for colocada se ela for em uma área super quente, a casa estiver top novinha, e o vendedor colocar por um valor inferior, né, do que vale, do que o imóvel tal realmente vale, pode ser que, né, se tiver uma grande procura naquela área, que haja múltiplas ofertas, mas a grande maioria não está sendo vendida por leilão, não. Estamos entrando no mercado para o comprador, que é o que eles chamam de buyer's market. Tá, então agora vamos voltar para o First Time Buyers Incentive. Esse programa é especificamente para quem... Depois eu vou falar da casa usada aí. Esse programa é específico para quem ganha menos de 120 mil ao ano, tá? Ele pode ser com 5% de entrada e o máximo valor da casa é de 505 mil. Isso é baseado no seu credit score, que tem que ser no mínimo 650, nos seus 2 últimos pay stub, e essa renda
pode ser sozinha ou do casal. E essa mortgage, no caso, para casa usada, o governo, você entra com 5%, o governo vai te dar os outros 5%. Dá? Não, vai emprestar e vai deixar você pagar quando você terminar de pagar a casa, ou se você vender, você vai ter que pagar o dinheiro que o governo te emprestou de volta. Ah, Flávia, então não vale a pena, porque o governo verdadeiramente ele não está dando dinheiro. Se você for pensar a longo prazo, claro que vale a pena, que a sua prestação mensal vai estar mais barata. E na época que você vai vender, é óbvio que o governo está também olhando a equity da casa. Esse programa foi lançado no ano passado, fez bastante sucesso, continua fazendo. Ele também é para quem tem work permit. Lógico, gente, eu estou falando do work permit para quem não está em Toronto e região, para quem está fora, porque eu tenho tido muitos clientes de London, de Sarnia, de Windsor, de fora daqui da região, e tem casas mais baratas e não vai ter que pagar os 15%. Então, esse programa está aí, é um programa que está sendo, mesmo nessa situação toda que está acontecendo de pandemia, eu tenho feito casos para clientes. Então, quem acabou de chegar e não sabia como que funciona esse programa, esse é para casa usada. Agora, para casa nova, na planta, o governo te empresta, você entra com 10% do seu bolso e o governo te empresta os outros 10%. Tá? A casa não pode ultrapassar o valor de 505 mil, a gente para 10% até 575 mil. E depois, quando a casa ficar pronta, vai existir tipo um empréstimo sobre a sua casa que você vai pagar quando você vender ou quando terminar de pagar a casa. Esse é o First Time Buyers incentivo que o governo lançou em setembro do ano passado. Tá? Qual é a vossa opinião com relação ao mercado de compra para os próximos tempos? Bom, como essa pergunta, com certeza, teve pessoas que fez essa pergunta já foi respondida, mas Paulo, acho legal a gente responder de novo, porque já é a segunda vez que tem outras pessoas. Com essa parte aí é com a Paulinha. Qual que é a opinião quanto ao mercado de compra nos próximos tempos? Bom, a minha opinião profissional, tá, pelo que eu tenho visto no mercado, é que os preços podem ser que os preços continuem do jeito que está, mais baixos por um tempo, né? Até que seja levantado o estado de emergência e que nós consigamos, né? Que dê para a gente sair, que dê para os comércios começarem a abrir. E daí vai. Eu estou olhando aqui. Peraí, tem mais uma pergunta. E que aí, conforme as pessoas começarem a trabalhar novamente, a economia começar a rodar, pode ser que volta, né? Aquele boom, boom, boom. A previsão pelo Toronto Regional Real Estate Board é que em outono, né, a gente comece a normalizar em relação aos preços, mas vamos fechar o ano de 2020 de uma forma que seria comparável ao final de 2019. Então, é como se esse um ano, que todo mundo brinca, 2020 não existiu, para a corretagem de imóveis não vai ter esse acréscimo, esse pulo de preço. Para terminar 2019 e 2020 terminar aqui, então nós vamos acabar terminando equiparados, que se você está vendendo um imóvel e vai comprar outro imóvel, pode ser que não faça tanta diferença, porque você vai vender por um preço um pouco menor, mas você também vai comprar sem aquela loucura que estava, né, no início do ano e no final do ano passado, que os preços já começaram a subir. Mas a longo prazo, 2, 3, 4, 5 anos, nós corretores não vemos o preço caindo do jeito que está e piorando, passar de 2020 para 2021 e continuar caindo, nós não temos previsão que isso aconteça de forma alguma. O real estate continua sendo um investimento seguro, é claro, que depende do tipo de imóvel, depende do bairro, depende da cidade, depende de vários fatores, né? Mas nós não conseguimos prever uma surpresa. Se acontecer mais alguma coisa daqui a uns anos, isso não tem como a gente prever, mas o jeito que está, a longo prazo, imóveis continuam sendo um investimento seguro. Ô, Flavinha, tinha uma pergunta que eu vi antes dessa, da garantia da casa usada. Posso falar essa? Pode, claro. Então, vamos lá. Vamos ver se foi isso que você perguntou. Quais são as garantias quando comprando uma casa usada? Quais são as garantias da casa como um todo? Bom, quando você compra uma casa e ela não é nova, ela é uma casa usada, vem no contrato dizendo que o vendedor, ele garante que o encanamento, a parte mecânica, a parte elétrica,
né, a estrutura da casa ela esteja em bom funcionamento. Então, isso é garantido, né, que estruturalmente falando, a casa esteja em bom funcionamento. Por isso, é muito importante que você faça a inspeção do imóvel, né, com o inspetor licenciado, para que ele verifique como que está o teto, ele vai conseguir olhar o teto, ele vai conseguir olhar a casa de máquinas, a furnace, ver a idade, eu conseguir te falar em detalhes, né? Te dar um raio-x, te dar um relatório completo de coisas que a olho nu às vezes a gente não consegue ver, mas que, apesar do corretor ele ser treinado para ver determinados defeitos, nós não somos, né, inspetores licenciados, então tem coisa que a gente não consegue fazer. A gente precisa do apoio desse profissional para dar esse auxílio aí na hora da compra do imóvel. Mas existem garantias, sim, estruturalmente falando, do imóvel. Ô, Paula, teve uma outra pessoa que perguntou qual era o mínimo de valor de casas em Kitchener. Em Kitchener? Você tem depende do tipo de casa, mas digamos que eu acho que Kitchener, se eu não me engano, e vai depender também da área, se vai estar mais perto do Gol, se vai estar mais afastado, se vai ser uma casa mais antiga, né? Na faixa de 500 mil, dá para comprar uma casa em Kitchener, mas vai depender também do bairro, né? Aquele nosso cliente que comprou foi qual, Paula? Não foi em Kitchener que eles compraram no começo? Foi. A gente teve um cliente que era uma comprou townhouse de 2 ou 3 quartos, pertinho do Gol Trem, novinha, linda, linda, linda. Cozinha branquinha. Qual foi o valor dessa casa? Flávia. Eu acho que foi 500 e tanto. Eu vou ver aqui no meu sistema. Foi... E a mortgage, para uma casa dessa, ficou em Barry. barata. A Célia, isso a garantia era isso mesmo. Pô, em Barry hoje também vai estar na mesma faixa dos 500 mil. Mas aí depende do tipo de casa. Para saber exatamente o tipo de preço, aí o que a gente tem que fazer? A gente teria que sentar, eu entender o que você está procurando. Que às vezes só o tipo de casa, ele não é suficiente para falar o preço. Vai depender se você tem filhos, se você quer perto de determinada área escolar, ou se você dirige e você quer perto de uma highway, perto do trânsito, ou se você prefere alguma coisa mais afastada, mais antiga. E também, gostei de conhecer o sítio. Então, seria talvez um bangalô, um backsplit, uma casa mais baixa, que, né, com um terreno de acre, um terreno maior. Então, realmente, isso aí a gente tem que sentar e para eu poder entender o que você quer, para eu ter uma ideia do quanto que vai custar. Essa casa que a gente vendeu junto em janeiro, no final de janeiro, não, foi no final de Foi fevereiro. dezembro para janeiro, primeira semana. O final de fevereiro. Só um minutinho que eu já vou responder essa daqui. Eu vou só um minutinho que eu vou responder essa. Mas essa casa comprada em Kitchener, no final de fevereiro que ela fechou, foi 490 mil. O valor da mortgage, 2.194. Property tax foi 3.370 e a condo fee 96 mil. Isso daqui, cerca de 2.500, dava para pagar toda a sua despesa mensal. Tem uma pessoa que perguntou, essa casa foi maravilhosa. Tem uma pessoa que perguntou ali, eu não sei o que ela falou assim. Eu vi. Giovana pediu incentivo para first time buyers para casa de até de 500 mil. Que lugares podemos encontrar casa com esse preço? É possível em Toronto? Não é possível a casa, né? Mas um condomínio... Mas é possível townhouse, é possível apartamento. Olha só, eu olhei, dos que eu abaixei hoje, mas um do townhouse, North York, ela está sendo colocada à venda por 449 mil. 2 quartos e um banheiro, $463 de maintenance fee. Então, essa townhouse aqui especificamente, eu sei que ela precisa de uma reforma, mas ela está à venda por 449 mil, ou seja, é abaixo de 500 mil. É possível? É possível. Talvez seja necessário fazer uma reforma, né? Então, talvez não seja aquele imóvel pronto. Ou então, talvez seja o imóvel pronto, mas depende muito de fazer a pesquisa. Acontece que a maioria das pessoas, elas querem
as mesmas coisas. É por isso que nessas áreas os preços eles chegam a eles chegam do jeito ao ponto que chegam, né? Porque a maioria que é perto do TTC, perto do trânsito, com escola incrível, aí essas áreas realmente fica caro. Sim, Toronto, townhouse com 2 quartos, a partir de 449 mil à venda, com do townhouse. E eu fiz essa pesquisa hoje à tarde. Então existe. Existe, dá para procurar e dá para achar. Coisa boa. Olha, uma coisa também que eu gostaria de falar, gente, é que de qualquer forma, quando você vem conversar conosco, nós trabalhamos, eu trabalho em qualquer parte do Ontário, tá? E em qualquer parte do Canadá. Eu posso fazer a mortgage, porque eu sempre trabalho online, não é um financiamento de imóveis, então eu posso fazer em qualquer parte. Quando a gente vai conversar, quando a gente vai sentar com o cliente, normalmente eu explico toda a parte do financiamento, tudo em português, tudo detalhado. E a Paula, quando ela vai conversar com você também, ela vai fazer perguntas que são, assim, para ela saber da melhor forma para te ajudar. Exatamente o que ela falou aí. Ela vai perguntar várias coisas com relação. Porque, gente, para o profissional estar podendo ajudar da maneira que o cliente deseja e para saber como que vai ficar a melhor situação para ele, é preciso que a gente saiba de vários detalhes da sua vida, não é? E o que você vai querer para o seu futuro. A gente já vai encerrar a live hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. A casa que você deu detalhe, Flávia, a casa em A casa que eu dei detalhe hoje, que foi comprada por hoje, 565 mil, o down payment dela foi 5%. O valor total que a pessoa pagou de down payment, então, foi 25 mil nos primeiros 500 mil e 65 mil, então foi 6.500. Ela pagou para o down payment dessa casa 31.500 para comprar uma casa de 565 mil, mais os closing costs, que vai dar em volta ali de uns 7 mil dólares. Então, ela vai pagar 38 mil dólares, 37 mil dólares para morar numa casa de 3 quartos, que ela disse que vai aumentar a família, enfim. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem passado esse tempo aqui com a gente. Eu vou estar fazendo várias outras lives e quero convidar sempre você. Eu vou estar sempre trazendo um profissional qualificado para falar sobre o assunto. E gostaria que vocês aí dessem seu like, gostassem, falassem, Flávio, faz mais. Eu tenho recebido muitas mensagens falando, Flávio, continua fazendo as lives, porque tem muita informação que a gente não sabe. E eu queria deixar a Paula aí dar o tchau dela, que ela tem um oferecimento para fazer para vocês. Tem sim, gente. Primeiramente, obrigada novamente, Flávio, pela oportunidade. Nós já trabalhamos juntos há vários anos e não vamos parar tão cedo. Não. Tá essa cidade, brincadeira. Dá muita gente, se Deus quiser. E eu queria já falar aqui que essa semana, quem puder começar a me seguir no Instagram, essa semana eu vou fazer um sorteio. Eu vou anunciar o sorteio essa semana de uma cesta de café da manhã incrível pela Padaria, que é uma panificadora brasileira agora aberta pra gente aqui na região. Tem que olhar direito o endereço deles, se é Toronto, se é Newmarket, eu esqueci. Mas eles são incríveis. E eu vou postar foto. E é uma cesta incrível com várias guloseimas brasileiras, doce de leite, requeijão cremoso fresco, bolo de rolo, tem muita coisa boa, gostosa. Obrigada, Paula. Eu vou querer a minha, hein? Porque ela falou, né? E falou assim, ô Flávio, vou mandar um para você. Tudo bem que a aproximação dos botões estão se afastando bastante, mas a gente aceita aí todas as coisas. Gente, muito obrigada. Isso, a Padaria Toronto, isso mesmo, Marcelo. Fiquem com Deus, tá? Um abraço a todos vocês e até a próxima segunda. Até mais. Beijo, obrigada. gente. Obrigada, viu? Me segue lá que eu vou fazer o post do sorteio para essa semana. Beijo. Tá bom, beijo, tchau. Tchau, Flávia. Obrigada. Nada.